Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a mergulhar na fascinante trajetória de dois grandes santos da Igreja Católica, Padre Pio e Santa Teresinha do Menino Jesus. Ambos são figuras notáveis que, mesmo sem nunca terem se encontrado pessoalmente, deixaram um legado profundo de amor, fé e devoção. Padre Pio, conhecido por suas estigmas e vida de intensa oração, e Santa Teresinha, admirada por sua espiritualidade simples e acessível, trilharam caminhos espirituais que ainda ressoam nas vidas de muitas pessoas até hoje. A história deles é marcada pela entrega a Deus e pelo desejo de salvar almas, mostrando como a oração e a intercessão podem transformar vidas. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória inspiradora de cada um, desde a infância até suas consagrações e as incríveis experiências espirituais que vivenciaram. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante que revela o extraordinário legado de Padre Pio e Santa Teresinha. Conheça como a fé inabalável desses dois santos não apenas transformou suas vidas, mas também tocou milhões de corações ao redor do mundo. Descubra histórias inspiradoras e lições profundas que eles nos deixaram, mostrando que mesmo em tempos difíceis, a luz da esperança e do amor pode brilhar intensamente, guiando-nos pelo caminho da espiritualidade. Fique conosco enquanto desvendamos as conexões entre Padre Pio e Santa Teresinha e como sua devoção transcendeu o tempo, tocando e inspirando pessoas através das gerações. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. Padre Pio e Santa Teresinha do Menino Jesus foram dois grandes santos da Igreja Católica que deixaram um legado profundo de amor e fé. Santa Teresinha faleceu quando Padre Pio tinha apenas 10 anos, o que destaca a diferença de tempo entre suas vidas. É fascinante ver como a espiritualidade de Santa Teresinha influenciou a vida de Padre Pio de maneira significativa. Em 1912, Padre Pio, então com 25 anos, recebeu a recomendação de seu diretor espiritual, Padre Agostinho de São Marcos, para ler História de uma Alma, a famosa obra autobiográfica de Santa Teresinha. A leitura desse livro tocou profundamente seu coração e fez com que ele adotasse a linguagem mística e espiritual que caracteriza a pequena flor do Carmelo. Esse encontro literário formou as bases espirituais sobre as quais Padre Pio construiu sua própria espiritualidade. E embora a Igreja costume não fazer comparações entre santos, já que cada um tem sua missão e vocação, esta é uma oportunidade especial para nos aprofundarmos nas semelhanças entre essas duas grandes santidades. Monsenhor Ascânio Brandão, um destacado sacerdote e educador da Igreja Católica no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e atuou principalmente a partir da segunda metade do século XX. Dentre seus textos sobre Santa Teresinha, ele identifica várias similaridades que podem ser traçadas entre ela e Padre Pio. Poderíamos até afirmar que as orações de Santa Teresinha influenciaram a vida de Padre Pio, que se apresentava como uma resposta às suas preces e sacrifícios, oferecendo-se como uma vítima de amor e misericórdia. Santa Teresinha dedicou sua vida à conversão dos pecadores, especialmente através da santificação do clero. É interessante como os aspectos espirituais desta pequena flor do Carmelo se assemelham aos do Padre Pio, um grandioso santo estigmatizado. Parece quase uma resposta da divina providência às orações de Santa Teresinha. Enquanto Santa Teresinha ofereceu sua vida pela conversão dos sacerdotes, muitos anos após sua morte, Padre Pio emergiu como um grande farol para guiar almas. Para entender melhor essa conexão, é importante lembrar o que ensina o Catecismo de São Pio X sobre a comunhão dos santos. No Credo, afirmamos que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica como uma comunidade visível na Terra. Isso significa que todos os membros dessa Igreja estão ligados uns aos outros.
somos como uma grande família unida pela graça de Deus. Assim, podemos observar como a relação entre Padre Pio e Santa Teresinha é especial, já que ambos tinham a mesma aspiração, se aproximar de Jesus e Maria. Ao entrar no Carmelo, Santa Teresinha viveu para santificar padres e converter pecadores. Isso é muito semelhante ao que vemos em Padre Pio. Ela se dedicava com fervor a salvar as pessoas das chamas do inferno, enquanto Padre Pio, como verdadeiro missionário, fazia enormes sacrifícios para ajudar os outros. Santa Teresinha sentia um forte desejo de estar aos pés da cruz de Jesus, recebendo o dom da salvação e compartilhando-o com os necessitados. Padre Pio, por sua vez, queria se entregar totalmente a Cristo e viver suas virtudes. Essa entrega levou-o a receber os estigmas, que simbolizaram como ele se oferecia por amor. Assim como Santa Teresinha, que ardia em zelo por suas irmãs e irmãos, Padre Pio atraía pessoas de todas as partes que buscavam a graça sacramental através dele, mesmo com sua saúde frágil, transformando sua fraqueza em força espiritual. Santa Teresinha acreditava que rezar pela santificação dos padres era um dos maiores gestos de amor. Os padres têm o poder de perdoar e se unir a Deus, contribuindo para a santificação das pessoas. Assim, ao rezarmos por eles, estamos fazendo o melhor pela conversão e salvação das pessoas. Em uma carta comovente para sua irmã Celina, Santa Teresinha enfatizou a importância de aproveitar bem a vida e não perder tempo, lembrando que cada momento deve ser dedicado a ajudar os outros. Ela falou sobre seu desejo fervoroso de ser uma missionária, mesmo que suas circunstâncias a mantivessem longe das terras distantes. Para Teresinha, a verdadeira essência da vida estava em servir aos outros com amor e compaixão, e ela encorajou Celina a fazer o mesmo, destacando que até as pequenas ações podem ter um grande impacto no mundo. Ela acreditava que a santidade pode ser alcançada em gestos simples do cotidiano, desde oferecer uma palavra de conforto a um irmão em necessidade até viver em constante oração. Teresinha deixou claro que não queria perder tempo, afirmando que Jesus desejava que seus seguidores saciassem sua sede por almas. Essa busca fervorosa é uma manifestação do seu amor divino e de sua intercessão pela santificação dos sacerdotes, que desempenham um papel crucial na vida espiritual do povo. Assim, Santa Teresinha incentivava todos a se unirem à missão de salvar almas, reconhecendo a importância da intercessão e do amor no processo de conversão. Dessa forma, aqueles que se juntam ao grupo Crianças Protegidas de Padre Pio não apenas expressam seu desejo sincero de colaborar nessa nobre jornada, mas também seguem seu exemplo de devoção e compaixão. Esse comprometimento destaca como a espiritualidade de Santo Padre Pio e Santa Teresinha se entrelaçam, mostrando um amor profundo e genuíno pela salvação dos seres humanos, que é o verdadeiro coração de sua vocação e legado. No que diz respeito à vida de Padre Pio, ele também enfrentou seus próprios desafios e cultivou um ardente desejo pela salvação das pessoas. Ambos, Santa Teresinha e Padre Pio, vivenciaram a vocação de evangelizar e ajudar na salvação da humanidade. Ao ler História de uma Alma, de Santa Teresinha, Padre Pio se deixou tocar por seu espírito de entrega total, desejando ser guiado por Jesus, como um brinquedo em suas mãos, se submetendo à vontade divina. A atuação de um único sacerdote pode converter multidões, enquanto a falta de santidade em um padre pode ter consequências dolorosas para muitos. A pequena via de Santa Teresinha é frequentemente confundida com a ideia de fazer pequenos sacrifícios, mas, na verdade, é muito mais profunda. Enquanto santos como Santo Inácio e Santa Teresa de Jesus, nascida em 1515, na Espanha, e conhecida por ser uma grande mística e reformadora da Ordem do Carmo, buscavam um amor elevado a Deus por meio de severas penitências e uma vida contemplativa. Santa Teresinha do Menino Jesus, de Lisieux, na França, nos ensina que é possível encontrar Deus nas pequenas ações do dia a dia, ressaltando que a santidade também pode ser alcançada por meio da simplicidade e do amor nas pequenas coisas.
O caminho de humildade que Santa Teresinha nos oferece é acessível a todos, independentemente das circunstâncias. Tanto Padre Pio quanto Santa Teresinha enfrentaram grandes dores e sofrimentos, buscando confiar em Deus à sua maneira. A frase de Santa Teresinha, no fim da nossa vida, seremos julgados por amor, ressoa intensamente na vida de Padre Pio, destacando que o amor é o que realmente importa. A Eucaristia, o altar e o confessionário são fundamentais para compreender o mistério que envolve a vida de Padre Pio. Durante a Santa Missa, ele revivia a paixão de Cristo, oferecendo-se como vítima pelos pecadores. Em uma carta ao Padre Benedetto, ele expressou: "Meu coração se sente atraído por uma força superior, antes de se unir a ele novamente no Santíssimo Sacramento." Essa devoção profunda criava uma conexão celestial, tornando palpáveis muitos de seus anseios pela Eucaristia. Ele também afirmou: "Estou com tanta sede e fome antes de receber a Sagrada Comunhão que temo morrer de angústia." Essa sede por Jesus se intensificava após receber o sacramento, revelando um desejo maior por Deus. Ao experimentar a plenitude da doçura divina, quase esquecia sua existência terrena, dizendo que sua mente e coração não desejavam mais nada. A Santa Comunhão se torna, assim, um fenômeno místico acessível em nossas vidas diárias. Podemos lembrar a história de Santa Imelda, que morreu de felicidade em sua primeira comunhão, tamanha foi sua preparação e compreensão do momento sagrado. Durante sua jornada espiritual, Padre Pio buscava se abandonar ao amor de Deus, especialmente nas provações e na noite escura do espírito. Em 1915, o Padre Agostinho aconselhou Padre Pio a aliviar suas ansiedades confiando em Deus e se alimentando da fonte do amor divino. Ele foi incentivado a imitar Santa Teresinha em sua confiança no amor de Deus. O Padre Agostinho reforçou a importância da fé, destacando que aqueles que amam a Deus agem conforme sua vontade, vivendo em sua presença e permitindo que seus corações sejam transformados. Nesse contexto, a verdadeira entrega nas mãos de Jesus poderia acalmar as ansiedades do dia a dia. Santa Teresinha compartilhou em seus escritos que não desejava decidir entre viver ou morrer, apenas queria que Jesus fizesse o que quisesse com ela, seguindo a entrega enfatizada por Padre Agostinho a Padre Pio. Essa busca constante pela união com Deus revela um desejo de amor verdadeiro em ambos. Em suas cartas, Padre Pio expressou suas angústias, refletindo que, embora sua alma estivesse longe do despojamento desejado, procurava corresponder à capacidade de Santa Teresinha de se abandonar ao amor divino. Essa luta interior evidencia a dificuldade de alcançar a paz almejada, semelhante ao que Santa Teresinha vivia. Um aspecto crucial que conecta os dois santos é o mistério da misericórdia de Deus. Ambos contemplaram o crucificado misericordioso, reconhecendo a importância de permanecer aos pés da cruz, onde aprenderam a amar os pecadores como filhos a serem salvos. Santa Teresinha dedicou sua vida em sacrifício por aqueles que ela via como necessitados de salvação, como revelam seus escritos. A espiritualidade de Santa Teresinha é compreendida na ideia de que a santidade não consiste em dizer coisas bonitas, mas em querer sofrer tudo por amor. Essa essência espiritual também ressoa em Padre Pio, que se tornou um canal de misericórdia e perdão em sua atuação no confessionário. Sua missão não se limitava ao espiritual, mas representava um chamado profundo para libertar almas das garras do maligno, como evidenciado em sua declaração: "Gasto todo o meu tempo puxando almas dos laços de Satanás." Ambos viveram a loucura da cruz na entrega total a Deus e na missão de conduzir almas ao Senhor, sendo verdadeiros instrumentos de amor e compaixão. Um fato curioso ocorreu quando uma senhora francesa pediu a Padre Pio para abençoar uma foto de Santa Teresinha antes de sua canonização. Ele profetizou que ela seria elevada aos altares, o que realmente aconteceu. Um dos episódios mais emblemáticos que ressaltam a profunda ligação espiritual entre Santa Teresinha do Menino Jesus e Padre Pio é a bilocação do frade,
que lhe permitiu estar presente tanto na beatificação quanto na canonização da santa. Embora estivesse em sua cela no convento em San Giovanni Rotondo, um pequeno povoado localizado na região da Puglia, no sul da Itália, onde passou a maior parte de sua vida, Padre Pio conseguiu transcender as limitações físicas e se conectar com os momentos significativos para a Igreja. Em 29 de abril de 1923, durante a solenidade de beatificação de Santa Teresinha, uma testemunha na Basílica de São Pedro em Roma afirmou ter avistado Padre Pio em meio à celebração. Impressionada pela aura de santidade que ele exibia, mesmo a uma grande distância, a testemunha relatou ter experimentado um forte sentimento de paz. O fenômeno da bilocação não era meramente circunstancial, a presença espiritual de Padre Pio ressoava com tamanha intensidade que tocava os corações dos presentes. Mais tarde, em 17 de maio de 1925, Dom Orione, que também estava presente na cerimônia de canonização, observou o mesmo fenômeno. Ele percebeu que mesmo sem estar fisicamente entre os fiéis, a essência de Padre Pio parecia flutuar no ambiente, oferecendo uma sensação de conforto e proteção. Registros históricos indicam que na manhã do evento, enquanto permanecia em sua cela, Padre Pio realizou esse ato extraordinário de bilocação, unindo-se à missa que acontecia na Basílica de São Pedro. Ao presenciar a canonização de Santa Teresinha, Padre Pio sentiu uma conexão profunda com a santa, que dedicou sua vida à conversão dos pecadores e ao amor incondicional por Deus. Esse fato não apenas revela sua habilidade mística, mas também ilustra a interligação entre suas vocações e missões. A bilocação de Padre Pio em momentos cruciais da Igreja evidencia sua veneração por Santa Teresinha e sua busca firme por uma conexão mais profunda com o sagrado, enquanto ambos se dedicavam incansavelmente à salvação das almas. Mais tarde, o convento, onde ficava a cela, um espaço simples, se transformou em um lugar sagrado para muitos que buscavam consolo e cura, refletia a vida de renúncia e devoção de Padre Pio, atraindo visitantes de diversas partes em busca de suas bênçãos. A habilidade de bilocação não era uma ocorrência isolada, mas sim uma manifestação da intensa vida de oração que ele cultivava e de sua capacidade de interceder por outros. Santa Teresinha e Padre Pio eram conhecidos por sua devoção intensa e pelo profundo amor que compartilhavam pela salvação das pessoas. A conexão espiritual entre eles se fortalecia pela influência duradoura de Santa Teresinha, que continuou a tocar a vida de muitos fiéis mesmo após sua morte. Assim, o fato de Padre Pio ter vivido momentos significativos em comunhão com Santa Teresinha é uma prova de que a santidade pode ultrapassar qualquer barreira física. As histórias fascinantes sobre suas experiências de bilocação nos lembram que a comunhão dos santos é uma realidade viva e vibrante, especialmente com Santa Teresinha. As ações de Padre Pio, tanto em vida quanto após sua morte, seguem a inspirar e encorajar aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus, sugerindo que todos estamos interligados em uma comunidade de fé, independentemente das distâncias que nos separam. Santa Teresinha de Lisieux fez uma promessa emocionante em sua autobiografia. Ela disse que depois de sua morte, iria fazer chover rosas sobre todos que pedissem sua ajuda. Essa ideia de chuva de rosas é muito especial e simboliza a graça que ela oferece a quem busca seu apoio. Isso não é só uma frase bonita, para muitos, se tornou um sinal de que Teresinha está sempre por perto, ajudando e abençoando os devotos. Uma história marcante sobre essa promessa aconteceu em 1947, quando o Padre Pio visitou um convento onde um grupo de freiras estava orando pela saúde de uma delas. Durante essa visita, ele lembrou a todos que Teresinha estaria sempre ali, fazendo suas rosas caírem sobre quem pedisse ajuda. Essa fala emocionante mostra como ele se conectava à espiritualidade dela e se importava de verdade com o bem-estar das pessoas. Além disso, há muitos relatos de rosas aparecendo em igrejas e santuários, o que se tornou um sinal poderoso da promessa de Teresinha. Muitas pessoas contam que, em momentos especiais,
Flores surgiram inesperadamente, especialmente durante as orações ou celebrações. Imagine encontrar rosas ao pé de uma estátua de Teresinha ou em um altar que estava vazio. Essa visão traz uma sensação incrível de paz e felicidade, como se Teresinha estivesse dando um abraço apertado. Outro fato marcante foi durante uma das missas de Padre Pio. Algumas rosas começaram a aparecer milagrosamente, e os fiéis logo pensaram que isso era a prova de que Teresinha estava intercedendo por eles. Esses momentos não só mostram que a intercessão dela é real, mas também como o amor de Teresinha e Padre Pio se entrelaçam, cuidando das almas e iluminando no caminho com Deus. Os relatos sobre o surgimento de rosas se multiplicam, criando uma bela história de fé e esperança. A conexão entre as rosas e a intercessão de Teresinha nos recorda que mesmo em nosso cotidiano, somos cercados por uma rede de santos que se preocupam conosco. A promessa da chuva de rosas nos inspira a cultivar a bondade em nossas vidas. Assim como Teresinha, podemos manifestar nosso amor e generosidade por meio de pequenos gestos, seguindo seu exemplo e espalhando o amor divino. Sua história nos mostra que o amor de Deus aparece nas coisas mais simples e bonitas ao nosso redor. Essa conexão entre Teresinha e Padre Pio não é só algo teológico, mas algo que sentimos e vivemos todos os dias. Portanto, quando olhamos para essa linda relação entre esses dois santos, percebemos que eles realmente se entendem, se importam um com o outro e nos ajudam a encontrar conforto e inspiração. Eles estão sempre prontos para ouvir nossos pedidos e guiar nossas orações, fazendo com que a chuva de rosas continue a nos tocar e abençoar. O amor que Padre Pio nutria por Santa Teresinha transcendeu a mera admiração. Ele dedicou-se a trilhar a pequena via de sua infância de fé e incentivou seus filhos a fazerem o mesmo. Em uma carta à sua filha espiritual, Rafaela, ele salientou que Santa Teresinha é um exemplo de alma totalmente desapegada de si e repleta de Deus, algo ao qual todos devemos aspirar com a ajuda divina. Essas conexões entre Padre Pio e Santa Teresinha são notáveis e mostram como um santo pode influenciar e guiar o outro. Ambos, com suas singularidades, brilham juntos na santidade e na missão de levar almas a Deus. Ao celebrarmos Santa Teresinha, é importante recordar como ela e Padre Pio nos inspiram a nos tornarmos verdadeiros apóstolos de Cristo, dedicando-nos à salvação das pessoas ao nosso redor. Em tempos de provações dentro da Igreja e do clero, devemos fervorosamente orar pela santificação dos sacerdotes, pedindo que a luz de Deus os ilumine e os capacite a multiplicar vidas para o reino dos céus. Atualmente, a Igreja enfrenta desafios significativos, como crises de fé e perseguições aos cristãos. Ainda assim, a presença de Deus continua sendo um apoio essencial para todos nós. A intercessão de Padre Pio e Santa Teresinha ilumina nosso caminho e nos guia nesta missão. Que possamos unir nossas orações ao coração de Jesus e diante das dificuldades, encontrar força na fé que eles tão lindamente representaram. Embora nunca tenham se conhecido pessoalmente, o legado de ambos perdura, inspirando pessoas de todas as épocas e ressaltando a importância do amor e da dedicação a Deus em nossas vidas. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que a vida e os ensinamentos de Padre Pio e Santa Teresinha iluminem sua jornada espiritual, enchendo seu coração de fé, paz e amor. Que eles sejam fontes de bênçãos, esperança e inspiração em todos os momentos da sua vida.